Inicialmente, claro, falar um pouco sobre a história de Cuba, né, num tempo tão escasso, é bastante difícil, mas vamos tentar levar essa empreitada da melhor forma. Né? Pelo menos tentar situar um pouco, né, o filme, o período que ele foi produzido e o país onde ele está, né, que está retratando. Eu tinha trazido aqui alguns dados que não são dos anos 60, são do final do século passado, final dos anos 90, apenas para entendermos um pouco, né, de que país estamos tratando, de que processos revolucionários estamos tratando, né, e de que tipo de frutos concretos, sociais, né, que afetam a vida das grandes massas trabalhadoras, né, do povo cubano, nós estamos tratando. Então, por exemplo, e comparando sempre com o Brasil, só que eu faço geral, comparo os dados de Cuba com os dados do Brasil. Então, por exemplo, Cuba, expectativa média de vida, né, período 95 a 98. Homens, 74 anos. No Brasil, era 64 anos. Então, os cubanos viviam 10 anos a mais do que os brasileiros, em média. Deve-se observar sempre o seguinte, que a média, né, no Brasil ela é fruto de uma conta bastante díspara. Então, tem muita gente que está muito abaixo da média e outros estão bem acima da média. No caso cubano, as pessoas em geral estão concentradas um pouco mais em torno da média, uma coisa mais regular, mais igual, vamos dizer. As mulheres com 78 anos em Cuba e no Brasil com 72 anos, ou seja, as mulheres cubanas vivendo em média 6 anos mais que as brasileiras. A mortalidade materna, 95 por 100 mil em Cuba e 220 mil por 100 mil nascimentos no Brasil. A mortalidade infantil, nessa época aqui ainda era 9, em Cuba hoje já está abaixo de 6. Esse índice é um índice comparável com os melhores países da Europa, muito melhor do que os índices que existem, por exemplo, na capital do grande império, né, de Washington. Então, nessa época, apenas para comparar, Cuba tinha 9 por mil, enquanto que o Brasil tinha 35 por mil nascimentos. Mortalidade de menores de 5 anos, Cuba tinha 10 por mil e o Brasil 52 por mil. Os médicos para cada 100 mil habitantes, Cuba tinha 518 e o Brasil 134. Água potável, em Cuba tinha 96% de atendimento e no Brasil tinha 76%. Alfabetismo em Cuba, basicamente 100%, só as pessoas incapacitadas que não são alfabetizadas. No Brasil era da ordem de 86%, embora a gente saiba bem o que significa esse indicador. Quem dá aula aqui, quem tem contato com isso, sabe bem o que é o 86% do Brasil. Jornais diários por cada 1.000 habitantes, em Cuba tinha 119, enquanto no Brasil 45. Aí o Brasil começa a ganhar. Onde é que o Brasil vai começar a ganhar? Rádios. Aparelho de rádio. Cuba 351, Brasil 399. E aonde que o Brasil realmente vai atingir a dianteira, né? Televisão. O Brasil tinha 278 televisões para cada 1.000 habitantes e Cuba tinha 200. E linhas telefônicas. No Brasil tinha 74 para 1.000 habitantes e Cuba tinha 32. Então, isso é um pouco a comparação que você pode fazer de início entre os dois projetos, entre o projeto revolucionário cubano e o projeto, ou ausência de projeto, que tem como resultado a situação brasileira atual. Então, existem certas prioridades que são atendidas em Cuba. Essas prioridades têm um custo, né? E esse custo é pago na forma de outras coisas que não são adquiridas por esse consumidor. Ou seja, a economia é sempre finita. Há sempre uma necessidade de que algumas coisas tenham prioridade em relação a outras. Bem, isto posto, para falar de Cuba, é necessário, voltando um pouco, sempre considerar algumas coisas. 3 coisas principalmente. Primeiro, as relações com os Estados Unidos. Relações com os Estados Unidos são o que definem, inclusive, a própria América Latina. A América Latina, em que pese o seu idioma comum,
em que pese a sua cultura comum, cultura ibérica, em sua maior parte, se caracteriza sobretudo não pela sua unidade, mas exatamente pela sua fragmentação e a sua unidade enquanto polo assimétrico, subordinado aos Estados Unidos. É isso que a unifica. E Cuba, nesse sentido, não foi uma exceção durante a maior parte da sua história. Cuba foi a última colônia da Espanha, teve uma independência formal da Espanha. Na verdade, ela teve duas guerras de independência. A primeira guerra de independência foi a guerra dos chamados 10 anos. A guerra que vai de 1868 a 1878, que é a guerra a qual o Estevão aludiu quando falou do filme Carga de Machete, que é a guerra iniciada pelo Carlos Manuel de Céspedes, na parte oriental da ilha, que vai libertar os seus próprios escravos e iniciar o levante. Essa é uma luta bastante extensa, durou 10 anos e foi vencida pelos colonizadores espanhóis em função, dirá José Martí depois, o grande pensador cubano, em função da divisão que se instaurou entre os principais lideranças deste processo. Então, a um determinado ponto, o governo espanhol conseguiu começar a negociar diretamente com vários pequenos chefes de região de Cuba e foi aos poucos vencendo a guerra de independência. Não apenas do ponto de vista militar, mas sobretudo do ponto de vista político, ou seja, cooptando lideranças regionais. Um herói dessa primeira guerra de independência, o Carlos Manuel de Céspedes, evidentemente é um herói, mas ele morre já em 1874, no combate. É exatamente o Maceo. O Maceo é um homem que simboliza bastante bem o povo cubano, já que ele é etnicamente negro, ele é um homem que vai entrar na guerra de independência como um soldado e vai sair da guerra de independência como um general. Ele é conhecido como o Titã de Bronze, que é um homem alto, muito forte e absolutamente destemido. E, sobretudo, muito fiel à causa da independência de Cuba. Existe, então, um evento chamado Protesto de Baraguá, que tem a ver com o seguinte: o Maceo vai conversar com o governador espanhol de então, Martínez de Campos, que vai procurar fazer com que o Maceo se renda. E o Maceo então dirá que jamais se renderá.